Ah, eu botei um negócio Ah, que atrás. bonito! Olha que legal! Eu tinha esquecido que eu tinha colocado essa paisagem Ah, atrás olha ali. só que bonito! Muito legal. Sabe que esses recursos aí eu também às vezes ficava morrendo de vontade de colocar, mas aí como a gente fica Sim, eu. falando muito, ele acaba não... ele trava daí quando o professor está falando. Quando eu tava falando, ele ficava travando, né? E aí me disseram, Ah, olha, o gravava. fundo, o teu fundo, quando você fala muito, o fundo às vezes ele consome mais. Enfim, eu não conheço muito isso, né? Mas É, eles eu me acho que disseram, sim, né? Porque tudo através da internet deve travar bastante mesmo. claro. E Mas aí vamos ver a eu... minha aqui hoje, Não, mas então. a tua tá bem legal, Rosmari. Nossa, ficou Tá bem bem? bonito. Tá? Bem Então tá legal, bom. bem legal. Então Esse tá. final de semana, eu e minha filha olhando aqui, a gente pegou e foi botando e achamos isso aí. Até nem lembrava mais que tinha colocado Olha essa só, paisagem ali atrás. e não, e que legal, ó, fica as árvores, as folhinhas ficam caindo ali, Fica Rosmari. umas coisinhas ali. Que bacana. Tá. Então tá bom, vamos começar. Então, uma boa noite, né, Rosmari, para ti, né, que Boa noite. essa noite fria não nos desanime, né? Que Não, sejamos jamais, né? Não pode. firmes, fortes, esse friozinho aí que ele venha de vez em quando, né? Mas que ele vai embora e não nos afaste aí da nossa tarefa, né? Da Sim. nossa vontade aí de aprender e conhecer um pouquinho mais, tá bom? Bom, então a gente vai, como eu falei, eu não quero me estender muito, né? Eu quero encaminhar uma atividade para vocês. Vou explicar um Uhum. pouquinho ela depois para ti também, e vai ficar depois disponível. Hoje sim está sendo gravado, né? Esperamos que o Google Meet não nos surpreenda aí com a possibilidade de não mais termos as gravações, né? Tenhamos que pagar por Uhum. isso, mas eu acho que não. Eu estou torcendo que seja alguma coisa no meu computador. Mas enfim, então, Rosmarie, a gente está, a gente vai dar um passo a mais, né, nos nossos conteúdos na aula de hoje. E a gente começou na semana passada a estudar as ideias e as reflexões de um filósofo muito importante para a história do Ocidente, né? Que é Agostinho de Hipona. E Agostinho, então, é talvez o principal representante, né, do que a gente conhece hoje por filosofia cristã. E ele faz parte, não falei isso semana passada, mas ele faz parte de um movimento chamado, ele talvez é um dos fundadores desse movimento, a gente pode dizer, né, chamado patrística. É um nome meio estranho, mas quer dizer a atividade filosófica dos padres, né? Lembra que eu falei que ele se converteu, né? Ele era uma pessoa que não era cristã e se converte ao cristianismo, né? Pela devoção da sua mãe, mas principalmente também por uma vontade dele, né? A vontade dele, porque eu comentava semana passada também, né? Que ele era uma pessoa que não praticava o cristianismo, né? Da sua mãe, mas ele também não era uma pessoa que não acreditava na possibilidade de alguém acreditar e seguir, né, os preceitos de uma doutrina religiosa, porque ele sempre fez isso, né, ao longo da sua vida, apesar de ter uma vida, como eu dizia para você semana passada, uma vida porra louca, uma vida bem agitada, né, ele também, de certa forma, cultivava uma certa, eu vou usar essa expressão que é uma expressão nossa, mas na época dele talvez ele não usava, mas ele cultivava uma certa espiritualidade, né? No sentido de fazer com que tenha sentido para além somente desse mundo material que nós vivemos aqui agora, né? Isso fazia parte da sua vida. E eu não falei também semana passada para vocês, né? O Santo Agostinho fazia parte, até a sua conversão, a uma chamada doutrina que eles na época chamavam de maniqueísmo. O maniqueísmo era era uma seita, vamos dizer assim, uma seita que acreditava que existiam dois deuses, o deus do bem e o deus do mal, né? Porque era essa a expressão, a forma que eles acreditavam, para explicar por que as pessoas praticavam atos que eram considerados maldosos, né? Se Deus criou tudo, né? E então Deus não pode ter criado o mal, né?
que Deus criou é algo perfeito, então ele não poderia ter criado o mal, né? Então, existe para os maniqueístas, né? Para os maniqueístas, então, deve existir um outro Deus, um Deus que é um Deus do mal, né? Então, o Agostinho, antes da conversão dele, inclusive, né, ele seguia essa seita, né, esse grupo de pessoas que acreditavam, que eles não duvidavam da existência de Deus, mas eles não também acreditavam que existisse não só um Deus bom, mas também que existia um Deus, vamos dizer assim, né, um ser sobrenatural que era do mal, que era alguém que dali brotava a fonte, né, dos atos maldosos praticados pelas pessoas. Tá? Mas a gente viu na semana passada, aí agora deixa eu voltar aqui para... Eu vou projetar aqui a minha tela. Aqui. Eu estava na semana passada falando para vocês, então, né, da importância do pensamento do Agostinho, né, de toda a origem daquilo que a gente chama de filosofia cristã. Lembra, eu falei para vocês também, antes de falar de Agostinho, eu falei de outros dois filósofos, o Epicuro e o Sêneca. Né? E tanto Epicuro como Sêneca, eles estavam muito mais voltados para uma dimensão materialista de existência. Muito diferente do que foi, então, essa chamada filosofia cristã. Essa filosofia que agora está discutindo e tentando aproximar, né, as ideias dos filósofos com as ideias do cristianismo, considerando já que havia passado o tempo, né, e então, por exemplo, os próprios, o Sêneca, que é o filósofo estoico que a gente estudou e viu nas outras aulas, ele viveu exatamente no período que Cristo era vivo, né. Mas, então, agora, depois da morte de Cristo, né, a tentativa dos filósofos foi de tentar aproximar, aproveitar, tanto uma parte como a outra, né, do pensamento cristão para o pensamento da filosofia, né, que a filosofia propõe. Tá? E eu enfim, eu reconstruí um pouco essa história, falei dessa obra, né, As Confissões do Santo Agostinho, eu falei que nesse livro, então, ele narra a sua conversão, né? E por que o que é, na verdade, na compreensão do Santo Agostinho, né? Por que as pessoas precisariam se converter, né? Partindo até da ideia do que é uma confissão, né? O que é a confissão? A confissão é a gente reconhecer os nossos erros, é a gente reconhecer que a gente também de certa forma, culpado pelo mal que existe aí entre nós, né? O mal para Santo Agostinho, nessa forma, então, não como os maniqueístas acreditavam, invenção de um Deus mau, não existe um Deus mau, Santo Agostinho, então, passa a acreditar nisso após a sua conversão, não existe um Deus mau, existem homens que têm vontades, né? E que quando esses homens querem conduzir a sua vida somente a partir dessa vontade, desse desejo, eles começam a fazer coisas imperfeitas, né? E quando eles fazem essas coisas imperfeitas, é que eles, então, passam a praticar o mal, né? E o mal, então, essa é a solução que Santo Agostinho dá, né, para o problema da origem do mal, é que quando as pessoas querem levar uma vida, somente uma vida material, uma vida do corpo, uma vida que não usa a razão para chegar até as coisas superiores, né? Quando a pessoa faz isso, ela está, de certa forma, se afastando do bem, né? O bem para Santo Agostinho é Deus, né? Então, quando as pessoas se afastam, quando elas passam a se ocupar demais com o seu corpo, com os prazeres do corpo, com os prazeres do mundo, elas passam a se afastar de Deus. E como ele estava, até a sua conversão, envolvido muito com isso, né, ele se dá conta depois que, então, o que ele estava fazendo? Ele estava, né, por que ele estava envolvido tanto com o mal, né? É porque ele estava muito apegado às coisas materiais, às coisas mundanas, né?
Então, esse trajeto das confissões, né, o que o Agostinho fala? É, de certa forma, uma luta, né? Uma luta da nossa alma para superar as coisas do corpo, os desejos, as paixões, né? Enfim, aí tudo aquilo que o corpo... Deixa eu só botar no celular aqui no silêncio. Tudo aquilo que o corpo deseja, né? É que, de certa forma, acaba desviando o homem, né? A humanidade, no sentido amplo, né? Acaba desviando da verdade mais verdadeira, vamos dizer assim, né? Que é o acesso, né? O conhecimento de Deus, tá? Então, Agostinho vai dizer que é preciso que os homens passem a usar a sua razão, né? Para percorrer esse trajeto das coisas inferiores para as coisas superiores, né? Usar a sua razão para abandonar, então, essas coisas inferiores, né? Pois o corpo, ele é como se fosse um sintoma do mal, né? Então, quando os indivíduos passam, né? E a gente pode até pensar agora, né? Quando as pessoas passam a só querer as coisas desse mundo aqui agora, né? Elas muitas vezes esquecem, né? Que esse mundo é extremamente passageiro, né? Valorizar tanto as coisas desse mundo, né? Na verdade, pode nos afastar de um contato, né? Talvez com alguma outra coisa, né? Então, essas seriam as ideias centrais, né? Das confissões de Santo Agostinho. Tem muitas outras coisas, né? Mas depois de uma outra atividade que eu vou encaminhar para vocês, a gente vai retomar uma passagem lá, né? Das confissões, né? Que fala um pouco sobre como que a prática do mal, né? Esse desejo pelas coisas mundanas, ele está muito ligado à beleza dessas coisas que estão aí, tá? Consegue entender, Rosemarie? Parece que a fazer as coisas materiais, as coisas do mundo, elas nos atraem porque elas são muito bonitas. Eu nem vi que você escrito ali, só vi assim. É isso aí mesmo. Elas são muito atraentes, elas se vendem como algo sendo muito fácil, parecendo ser muito fácil, né? E aí é mais fácil seguir Na verdade, isso. é mais fácil, que na verdade não é tão bom, né? Não é tudo isso que a gente pensa que é. Na verdade, não é tão bom assim. É passageiro, né? Que acaba é passageiro, uma coisa que não vai. Como é que eu vou dizer? Acrescentar No algo em momento que a nós. gente. Isso aí. Porque Então, não sei. Eu te entreguei, homem. o que o Santo Agostinho está chamando a atenção nossa aqui, né, é que a gente deveria buscar uma união saudável, então, entre a nossa alma, né, aquilo que realmente vale a pena. Tem uma passagem, né, isso virou até canto de igreja católica, né, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né. Então, a gente deveria aprender a cultivar mais o nosso corpo, a nossa alma do que o nosso corpo, né? A gente deveria zelar, né, por isso que nos habita, né? Tem uma discussão bem interessante, né? Uma discussão profunda na Idade Média, né? Se nós somos um corpo ou nós temos um corpo, né? Se o corpo ele tem vontade própria ou somos nós que mandamos no nosso corpo, né? Essa é uma discussão bem interessante, né? Porque às vezes eu vejo isso, né, muito pela minha mãe, né? A minha mãe é uma pessoa já que está com 80 e poucos anos, né? E ela, assim, eu vi poucas mulheres assim com a capacidade de trabalho físico, né? Ela era uma pessoa que trabalhava na roça, né? Tirava leite, plantava pasto, cortava pasto, carregava, né? Cansei de ver ela com, né? Enfim, com lenha, com pasto nas costas, enfim, o que fosse preciso, ela fazia, né? E agora... Sim. A lida que tem que ser feita no dia a dia, no lugar assim, no né? dia a dia, sem sábado, sem domingo, sem férias, né? Sempre foi feita. E aí, assim, hoje ela fala, né, que ela não pode mais fazer nada, né? Que o corpo dela não consegue mais, né? E aí que vem a reflexão que o Agostinho nos chama atenção. Né? Não ajuda mais ela. O corpo não ajuda mais ela não manda mais no corpo. E aí ela tem problema de audição, né? Ela tem problema de
desgaste nos joelhos, desgaste no quadril, e aí ela tem desgaste nos ombros, e tudo dói, né? E aí, paradoxalmente, né, a minha mãe foi uma pessoa que não cultivou o seu espírito, né? Ela não tem a prática da leitura, né? Ela não tem esse hábito, né, de conversar muito com as outras pessoas, né? É uma pessoa assim que ela vai e aí ela vai se apagando, né? Eu tenho percebido isso, né? E no fundo o que a gente vê, né? E ela não tem culpa disso, né? Ao longo da vida, a trajetória de vida dela, né? Fez com que ela não tivesse oportunidades, né? Para desenvolver a sua capacidade. Porque veja bem, Rosmari, os antigos eles tinham uma noção de sabedoria que a gente abandonou, né? Que a pessoa sábia era a pessoa velha, né? Hoje o velho é uma pessoa que de modo geral, a sociedade descarta, né? A sociedade coloca de lado, a sociedade não apoia, não entende, né? Ou quem está próximo, às vezes, só quer tirar os benefícios das pessoas mais idosas, né? E a gente sabe que tem um monte de história por aí que acontece, né? Mas e por que os antigos tinham essa noção, né, de que o sábio era um velho? Mas era porque o sábio que cultivava a si mesmo, né? Até hoje, a pessoa que cultiva a si mesmo, cultiva a sua capacidade racional, o seu espírito, a sua alma, essa pessoa, ao envelhecer, né, por mais que o seu corpo não obedeça e não dê mais as condições para que ela possa fazer as coisas do mundo material, mas o seu espírito vai estar bem, né? Isso pode ser até uma ajuda para o corpo, né? Mas, enfim, é só um parênteses aí, né? Que, no fundo, o que o Santo Agostinho estava chamando a atenção era um pouco para isso, né? A gente precisa, de certa forma, aprender a se conduzir ao longo da vida para que na nossa velhice a gente tenha essa noção, né? De que a gente precisa também cultivar a alma, né? Não se entregar totalmente aos prazeres do corpo. E isso, olha que relação aqui que eu vou propor agora, Rosmari e Vitória, quando for assistir isso. Isso tem a ver também com a atividade. O Agostinho vai mais longe além de somente pensar no indivíduo, tá? E aí, essa é a obra da maturidade de Santo Agostinho. É um livro chamado A Cidade de Deus. Esse livro, Rosmari, ele é tão importante na história. Eu não tenho esse livro, né? É um livro certamente difícil de a gente conseguir ele, né? Mas ele é um livro que, para vocês terem uma ideia, então, ele é um livro que tem em torno de 1.600 anos. 1.600 anos. Para alguma coisa durar 1.600 anos, para qualquer coisa, podia ser de qualquer natureza, né? Ela tem que ser algo muito bom, né? Quem dera nós, né, daqui 1.600 anos, alguém tivesse algo para falar de nós, né? Então, algumas pessoas literalmente entram para a história. É o caso de Agostinho. Nós estamos falando, hoje, passados 1.600 anos, a gente está falando dele, tá? Então, Santo Agostinho, nesse livro, ele vai dizer o seguinte, o Santo Agostinho, ele se inspira muito num filósofo grego chamado Platão. E para Platão, existem dois mundos, né? A realidade toda, ela é dividida em mundos diferentes. Existe o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias, ele é eterno. O mundo sensível, ele é material, ele vai acabar. Por exemplo, Rosmari, hoje ainda eu brincava, encontrei um ex-colega meu, professor, estava conversando com ele, né? Eu disse assim, fulano, eu estou dando aula para um monte de gente que eu nunca vi presencialmente, né? Eu não conheço, eu me encontro semanalmente com eles, mas eu nunca vi essas pessoas, né? Eles não me conhecem também, eles nunca me viram, né? E vamos imaginar que vocês nunca mais venham a me ver. Imagina a situação, Rosmari, né? Que você faça todo o ensino médio, eu espero que isso não aconteça, né? Você faça todo o curso de ensino médio agora, sem nunca ter me visto, tá? E a Vitória também eu não conheço pessoalmente. Para Platão, isso também não faria muita diferença, conhecer fisicamente ou conhecer somente pela tela. Porque o que importa mesmo para Platão, que é o filósofo que inspira o Santo Agostinho, é o mundo das ideias, tá? É como se
Deixa eu ir devagar agora aqui, para tu entender bem, porque é bem importante o que eu estou falando agora. Imagina assim, ó, existe um mundo que não é esse que a gente está vivendo, mas um mundo em que as coisas que estão lá, elas são eternas. Então, por exemplo, vou pegar o meu caso, Tadeu. Por enquanto, Rosemary, para ti, eu sou uma ideia. Assim como, de certa forma, você, para mim, também é somente uma ideia, tá? Eu estou vendo somente uma cópia de você, tá? Porque eu estou vendo a tua imagem, né? Eu não estou vendo Sim. você fisicamente. Eu só estou vendo uma cópia de você, de quem você é. Então, mas o Platão vai mais longe ainda. Vamos imaginar que eu te visse, Rosemaria, no nosso primeiro dia de aula lá no IF. E você e os teus colegas todos, né? Todos me vissem. Também não ia fazer muita diferença, porque vocês iam estar vendo somente uma cópia de mim. Por mais que essa cópia ela tem um grau de realidade maior do que essa nossa tela que a gente está se vendo agora, tá? Mas Consegue entender? Tá entendendo? estou entendendo, sim. Aham. Então, assim, ó, eu estou te vendo, eu agora não estou te vendo porque eu estou projetando a minha tela, mas você está me vendo, né? Eu poderia estar te vendo Sim. também, mas nós estamos vendo somente uma cópia da realidade. Tá? O nosso corpo, ele também é uma cópia da realidade, agora que vem a paranoia, tá? Né? Não cai da cadeira aí, se segura. Você está vendo somente, quando a gente vê um corpo, a gente também está vendo só uma cópia do corpo, tá? Ou da ideia, melhor dizendo. O corpo é uma cópia da ideia. O que é mais importante, Rosemarie, que é o que vai ficar para a eternidade, é a ideia que nós temos. Tanto eu tenho de você, como você tem de mim. Entendeu? Uhum. O meu corpo vai, Entendi. o meu corpo vai se desintegrar, né? Os meus livros, as minhas coisas, tudo isso vai se acabar. O meu corpo ele vai se acabar, as minhas roupas, os meus calçados, enfim, tudo que é meu vai acabar. A casa que eu moro, o meu carro, todas as coisas que as pessoas às vezes, né, gastam muito tempo e energia com isso, vai se acabar. Mas o que vai ficar e que é eterno, realmente, é a ideia de quem nós somos. Tá entendendo isso? Isso é bem importante, tá? Porque isso poderia nos lançar uma luz fundamental, né? No sentido de que o que é mais importante não é o que nós vemos, o que os nossos olhos veem, mas é o que nós pensamos sobre as coisas, tá? E esse mundo das ideias, ele é um mundo eterno. Então, por exemplo, Tadeu, eu já estou nesse mundo das ideias, tá? Tem um monte de aluno aí no IF que me conhece só por tela, tá? Então vocês têm uma ideia de quem eu sou. Essa é a verdadeira face de quem eu sou. É a ideia de mim. Então eu deveria sempre pensar, isso é Platão falando, nós não chegamos a Santo Agostinho ainda, é Platão dizendo que as pessoas deveriam cultivar muito o quê? As suas. Vai lá, Rosemarie, completa a frase. O que as pessoas deveriam cultivar muito? O corpo ou as suas ideias? Eu acho que deveria cultivar muito as ideias das pessoas. Exatamente. As Procurar, ideias? exatamente. Né? A gente deveria aprender a cultivar as ideias. Né? As ideias e saber separar as coisas. Né? E aí, assim, isso poderia nos ajudar muito nesse tempo de hoje, né? Para ver o que as pessoas estão valorizando, né? O que realmente as pessoas estão valorizando? Será que elas estão valorizando o que a pessoa é ou o que a pessoa representa ser? Entendeu? Não sei se me fiz entender. Entendi. Tipo assim, eu acho que entendi assim, tipo, muitas pessoas hoje em dia, elas te valorizam pela aparência. Tem muitas coisas hoje em dia que é avaliado nessa maneira. Eu acho, assim, na Exatamente. minha opinião, o que eu vejo Exatamente. hoje, assim. Exatamente. E aí, o Platão vai nos dizer que as aparências, elas são extremamente enganosas. Isso não é novo, né? Isso é muito antigo. O Platão desenvolve isso de uma forma muito mais elaborada, né? Mas num mito que ele chama de alegoria da caverna, né? Em que ele vai dizer que as pessoas que acreditam nisso, elas estão como se fossem sentadas no fundo de uma caverna, olhando para uma parede, imaginando que a realidade é aquilo ali.
quando na verdade tem um mundo inteiro fora dessa caverna, que é muito mais bonito, muito mais belo, muito mais iluminado do que essa realidade que a gente está vendo diante de nós, né? Então, esse é o filósofo, Rosemary, Platão, que inspira Santo Agostinho. E nesse livro, A Cidade de Deus, o Santo Agostinho ele vai dar um passo bem importante para a história do Ocidente. Por quê? Porque, vejam bem, os seres humanos, a todo momento, eles se dão conta que eles precisam fazer escolhas. Os seres humanos, eles estão diante da necessidade de fazer escolhas, né? E essas escolhas, geralmente, elas são escolhas de Sofia, como se diz, né? Ou as coisas vão dar certo, ou elas vão dar errado. Basicamente, é isso que vai acontecer, né? É que nem eu brincava com essas pessoas, não sei se você acredita nisso, Rosemarie, mas tem muita gente que acredita, né, nos videntes, né? Aquela pessoa lá que você chega lá e a pessoa vai te dizer assim, olha, eu acho que você vai conseguir um trabalho, um bom trabalho, né? Já conhece pessoas assim que fazem Bastante. isso? Pois é. A pessoa chega e diz, não, eu tô vendo, veio aqui para mim que você vai conseguir um bom trabalho. Bom, o trabalho, eu não sei você, Rosemary, mas para mim e para as pessoas que eu conheço, muitas delas, o trabalho é a principal preocupação da pessoa, né? No mundo de hoje, você ter um trabalho e manter esse trabalho é um grande assunto, não é verdade? E aí, é basicamente duas coisas que acontecem no seu trabalho. Ou Claro você que é tem, verdade, sim. ou você tem trabalho ou você não tem. Ou você está bem no trabalho ou você não está tão bem, né? Então, assim, a pessoa chega e fala isso para você, né? E aí você, por exemplo, já está meio insatisfeita com o trabalho, está querendo procurar um outro trabalho, né? A pessoa já acredita, não, realmente, né? Vai vir uma coisa boa para mim, né? Aí o vidente vai lá e diz, não, eu tô vendo outra coisa. Eu acho que você né? Vai conseguir um novo amor, né? Aí a pessoa já fica assim, né? Toda, né? Se a pessoa é casada, diz, pior que é minha mulher, né? Já não estou bem com ela, muita briga e tal. Eu acho que preciso dar um tempo e procurar uma outra pessoa, né? Ou se a pessoa não é casada, ela está procurando alguém, né? Ela já fica imaginando assim, não, realmente, né? Eu tô afim de alguém. Assim, é basicamente duas opções sempre para 3 ou 4 assuntos na vida da pessoa. É o trabalho, o amor e a saúde, né? Esses 3 assuntos são temas centrais na vida de todos nós. Ou você está bem ou você não está bem. As duas escolhas aqui que o Santo Agostinho falava, né? É basicamente Sim, eu isso. acho que é bem isso mesmo. É, né? Depois. Eu brinco, É isso eu aí. brinco. A gente. As coisas que a gente pensa que tem que fazer é isso, né? E se quiser, tem que correr atrás, então. Claro, claro, claro. Esses dias eu brincava, né, com alguns conhecidos e dizia assim, olha, eu já acho que eu estaria pronto para fazer isso, né? Se eu não tivesse trabalho, eu ia ser um vidente, uma coisa do tipo assim, né? Porque é relativamente simples, né, você falar, né, do que pode acontecer com o outro, né? Mas, enfim, então, o Santo Agostinho, se valendo desse nosso dualismo, então, de que a gente sempre tem que fazer algumas escolhas, a gente precisa ter algumas referências para nossas escolhas, né? Nesse livro, o que o Santo Agostinho fala? O Santo Agostinho vai dizer que a principal guia e referência para as cidades mundanas é a gente imaginar uma cidade em que Deus fosse o grande governador. Entendeu, Rosmarie? A ideia de que para a gente fazer as melhores escolhas ao longo da nossa vida, a gente deveria ter como guia e referência essa cidade, uma cidade ideal, uma cidade projetada, uma cidade em que o grande governador, o grande governante, o grande prefeito, presidente, rei, enfim, fosse alguém muito cristão. Tá? Então, tem muitas outras coisas no meio, né? Mas uma das ideias da Cidade de Deus é essa, né? A ideia de que uma cidade, para ser bem conduzida, ela precisaria ter como guia e referência as mensagens de Deus. Tem uma passagem desse livro em que o Agostinho diz o seguinte: 2 amores construíram 2 cidades.
o amor a si até o desprezo de Deus, a cidade terrestre. Aquela pessoa que só pensa em si. Aquela pessoa que só quer as coisas desse mundo aqui, né? Esse é um tipo de cidade. O amor a Deus até o desprezo de si, a cidade celeste. Ou seja, a cidade de Deus é aquela em que as pessoas chegam ao ponto quase de se desprezarem, no sentido de tomar como principal, talvez única referência para si, não as suas vontades mais, o desprezo de si nesse sentido, Rosemarie. Não é no sentido do cuidado de si, mas o desprezo de si pelo um sentido muito mais, assim, de resguardo, né? De tentar colocar freio nos nossos desejos, impulsos, paixões, né? É nesse sentido que ele fala. Uma se glorifica em si mesma, a outra em Deus, né? Então, resumindo, o que esse parágrafo aí nos diz? A ideia de que se a gente quer viver num lugar em que a gente viva bem, a gente precisa ter uma cidade que nos inspire. E essa inspiração é Deus, tá? Essa forma da gente encontrar a maneira de viver bem numa cidade seria a partir, né, daquilo, imaginando como se tivesse Deus governando, tá? E aí, lembra que eu falei um pouco do mal antes, né? Sempre vai ter pessoas que vão escolher o caminho do mal, né? Sempre vai ter pessoas que vão escolher o caminho do mal. Por que teve... Esses dias a minha mulher me contou uma coisa que eu fiquei, assim, estarrecido. Vamos ver, Rosemarie, se tu tá atenta às notícias da cidade. Qual foi a principal notícia dessa semana? Do Brasil. O principal assunto do Brasil. Do quê? Brasil. Para mim, eu acho que foi aquela do Lázaro, não foi? Mas olha aí, ó, viu? Ó, todo mundo só fala do Lázaro, né? Só, todo mundo, só. É uma história, assim, também cheia de pontas aí que a gente não vai descobrir. O fato é que Lázaro está morto, né? E aí eu conto o pecado, não conto o pecador. A minha esposa contou, numa das turmas que ela trabalha, uma menina de 10 anos, né? Agradeceu. A minha esposa trabalha numa escola católica, né? E sempre eles têm como hábito, no início da tarde, fazer uma oração. Desculpa, Osmani. E aí, a menina agradeceu que tinham matado Lázaro, né? Ela agradeceu a Deus que tinha matado o Lázaro. E aí você viu, né? Sim. O Lázaro é o símbolo do mal entre nós. A gente pode quase dizer isso, né? O Lázaro mas ele foi mesmo, né? O símbolo do mal entre nós. E todo mundo estava, sim, concordo contigo também. Eu acho que ele, né, passou totalmente dos limites. E todo mundo concorda que o Estado, ali representado pela polícia, deveria ser, deveria intervir, e interviu, né? Interviu e liquidou com o Lázaro, né? Só que assim, né, a gente, eu acho que o Lázaro não deveria ser morto. Pode ser um pouco absurdo o que eu vou te falar agora, mas se a gente quiser seguir as leis, né, e inclusive o próprio cristianismo, a gente deveria parar e pensar assim que ninguém deve morrer, né? Ninguém deve morrer. Olha o que eu falei para minha filha, ela veio e me da morte do Lázaro, que ela tinha escutado, daí lá no colégio eles também, né? Até ela tem foto, que enviou foto para ela do morto, né? Ele todo estraçalhado, né? Sim. Daí eu olhei e disse, meu Deus, mesmo que ele não estasse, mas eu acho que não merecia ser assim, desse jeito aí. Sim. Mas não assim. Eu acho assim que quem fez aquilo não vai para o céu, como a gente disse, porque eu acho que só nem comigo. Eu pensei nos meus pensamentos assim, né? Pensamentos não. Pensei, eu comentei com ela, né? Sim. Que aquilo é uma coisa muito covarde, eu acho. Mesmo que a pessoa não presta, mas dá uma coisa na gente ver uma judiaria assim. Exatamente. Pois é. Então vejam, né? Se a gente fosse observar esse caso a partir da própria ideia que a gente está discutindo aqui, né?
tomando como referência para a nossa vida pública, né? Esse episódio, ele revela muitas coisas, né? Claro que a situação era perigosa, né? Mas, assim, não sei se você ouviu, né? Teve já relatos, né? De pessoas que diziam que ele era um assassino de aluguel, né? Ele era um psicopata, né? Isso, não, e ele era contratado por alguns chacreiros, né? De alguns sítios, para ele fazer aquilo em outros sítios, né? Que eles não estavam lá fazendo isso por, né? Por brincadeira, né? Já tem Sendo essa pago, no possibilidade também. caso, né? Como? Acho que ele estava sendo pago para fazer essas coisas, né? É como se o antigo jacunço, né? É. Que era uma pessoa contratada para matar outra, né? Assim, nesse mundo meio que sem lei, né? Mas assim, vamos pegar o caso assim, né, das pessoas que fizeram aquilo, né? Foi um excesso, no sentido assim, né, de metralhar a casa que ele estava, né? Cercar, prender, algemar, colocar no carro, levar para o hospital, tudo isso são procedimentos, né? Que tem que ser feitos, né? Mas daí, assim, ó, é a desmedida, né? É assim, é como se fosse assim, bom, agora eu tô com raiva, né? Eu tô sentindo muita raiva, eu vou despejar a minha raiva Descarregar contra ali, né? alguém, né? Então tem esse componente também, né? Bom, mas enfim, o que o Santo Agostinho aqui, por que eu tô falando disso, né? Porque nós, e na polícia tem muito isso também, né? Tem muitos policiais que acabam se apegando muito às religiões, né? Isso é muito comum, né? Porque não é uma situação simples, né? Não é uma situação fácil. Não é algo fácil de ser executado o papel da polícia, por exemplo, né? E aí, para um cultivo, né, do espírito dessas pessoas, né, elas acabam se recorrendo muito assim, ao transcendente, a Deus, né? Isso até hoje. Mas nesse contexto do Santo Agostinho, existia um outro fenômeno também. A ideia de que a gente está falando aqui de um período, Rosmari, que existiam reis lá na Europa, né? E esses reinos, eles eram concedidos, eles eram... Uma pessoa só podia ser considerada rei se ela fosse reconhecida pela Igreja Cristã. Tá? Então, os estados nascentes, as sociedades nascentes naquela época, ali do Santo Agostinho, ele já começava a observar isso, né? De certa forma, eles passaram a seguir tão fortemente essa ideia do Santo Agostinho, né? De que eles passavam assim um reino só podia ser reino se fosse um reino cristão, né? O Brasil, só para te dar um exemplo, Rosmari, nosso país, o Brasil, até 1889, isso é relativamente pouco tempo atrás, 132 anos atrás, o Brasil ele era um estado, era um país considerado católico, oficialmente católico. Todo brasileiro era oficialmente católico, tá? Tamanho a importância que essa visão do Santo Agostinho passou a assumir mundo afora, né? E por que o Brasil esse Brasil era um país oficialmente católico e tinha uma religião oficial, que era a religião católica, né? Dada a influência do reino de Portugal, que também foi, durante muito tempo, um reino oficialmente católico, né? O que é Portugal, né? Ele começou com o reino de Avignon, né? Que era essa região que até hoje é Portugal, era um reino, mas que é considerado o primeiro reino da Europa, né? Então a gente está também falando isso porque nós somos herdeiros, né? Dessa tradição europeizada, né? A maneira como o nosso Estado foi constituído foi a mesma maneira dos Estados europeus, né? E essa influência, então, ela chegou até nós. Vejam bem, ó. Lembra que eu falei antes, né? Nós estamos falando de um livro escrito, Rosemarie, há 1.600, quase 1.600 anos atrás. É muito tempo, né? E até hoje ele inspira algumas polêmicas. Por exemplo, não sei se tu lembra, Rosemarie, há um tempo atrás apareceu essa polêmica, né? Se os crucifixos, né?
crucifixo ali de Jesus, eles deveriam estar nos tribunais da justiça ou não, né? Porque o Brasil é considerado um país, é um estado laico, é um estado em que a religião não deve intervir na política, né? E aí, volta e meia, essa discussão vem à tona, né? Bom, se o Brasil é um estado laico, então os representantes, os políticos, os trabalhadores da justiça, a polícia, ninguém deveria ter de se apegar a alguma religião, principalmente no exercício da sua função pública, tá? Eu queria trazer um exemplo, Rosemarie, para te ter uma ideia assim, de como que... e outra coisa, a maneira, né, essa influência do pensamento de Santo Agostinho, a maneira como ela chega, uma das maneiras que ela chega para nós até hoje, é a gente justificar as nossas ações, a nossa prática, usando como fundamento a Bíblia. Isso não é errado, né? Só a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que as coisas ocupam lugares diferentes, né? A religião, ela é, no mundo atual, né, nas transformações do mundo moderno, né, das transformações recentes aí, né, que nós passamos, a religião, ela é da esfera privada. Ela não pode mais ser aquela que atua no espaço público. Ela não deve ser aquela que regulamenta as ações dos indivíduos, né, no debate público. Deve ser assim, né? Bom, essa tradição tem tudo a ver com a noção de moral medieval, mas eu queria te mostrar esse outdoor aqui. Conhece essa pessoa, Rosemarie? Rosemarie.